na tua vida também. O tema da mensagem desta noite é: Ele é santo. Diz para quem está do seu lado: Ele é santo. E quando nós falamos acerca da santidade de Deus, às vezes a gente fica tentando desenhar na nossa cabeça quem Ele é. É só eu ou mais alguém que está aqui já tentou descobrir ou imaginar como seria ou como é o ambiente do céu? Alguém já tentou imaginar? Eu lembro de um testemunho que meu pai deu para mim. Foi incrível. Ele sempre pregou acerca da volta de Jesus. Ele sempre falou: Jesus vai voltar. Todas as mensagens dele culminavam na volta de Jesus, e é o que a igreja anuncia. E na velhice dele, já bem avançado em idade, ele me contou uma experiência que ele teve com Deus. Ele disse que ele estava na sala, ele estava na cadeira de rodas dele, né? E de repente ele vendo televisão, aí ele falou que de repente algo muito brilhante apareceu na direção da porta. Ele falou que ele olhou para a televisão e ele olhou para a porta, e ele viu um anjo. E ele olhou assim assustado, e o anjo fez assim para ele, estendeu a mão. E ele disse que ele segurou a mão. De repente você está ouvindo, fala assim: eu não acredito. Calma, espera. Ele falou que ele segurou e de repente ele se colocou em pé daquela cadeira de roda. E o anjo disse para ele: vem comigo. E ele falava que de repente o teto da casa não existia mais, e ele subia, ele via a terra ficando cada vez menor, né? E por entre as nuvens subia. Daqui a pouco ele viu, ele estava num ambiente todo claro, muito claro, diante de um portão muito grande. E ele olhou para o anjo disse para ele: entra. E falou que aqueles portões, que eram em formato de pérola, abriam para ele. E ele andava. Ele falou: eu andava por umas ruas de ouro, e ao lado meu lado direito tinha um lago lindo de cristal. E de repente eu encontrei um trono. E eu entrei nesse trono. Eu encontrei um palácio, eu entrei nesse palácio. E tinha umas escadas dentro do palácio, e no final dessas escadas tinha um trono. E eu subi essas escadas ao lado do anjo. E quando eu cheguei lá, eu vi alguém sentado num trono. E ele me chamou pelo meu nome. E eu perguntei a ele: meu Deus, chegou o dia de eu entrar no céu? E ele falava que ouviu a seguinte coisa: não, eu só te trouxe aqui para dizer para você que é real tudo aquilo que você falou a vida inteira. Você não vai ficar aqui hoje, mas eu te trouxe aqui para dizer a você que é real. E ele fala que naquela hora ele se levanta, ele desce as escadas, o anjo traz de volta para aquele sofá, e ele olha para a televisão e ele diz: espera aí, o que aconteceu? Ele fala: filho, eu não sei o que houve. Aí ele disse: eu lembrei daquele texto onde diz: eu estava no corpo ou fora do corpo, eu não sei o que aconteceu, mas eu vi. São experiências pessoais. Eu não sei se você já teve alguma experiência dessa em sonho, de ver a glória do Senhor, de ver o céu, de ver, alguém já teve algo assim no seu dia a dia, no seu sonho, de você acordar assustado e falar: Senhor, qual a visão da humanidade acerca de Jesus? Esse hoje foi um dos desafios mais difíceis que eu pedi para o Daniel, que faz os meus slides. Eu dizia para ele: eu preciso do lado do serafim que estava lá em Isaías, de frente para o trono. E os serafins de 6 asas, que 2 cobriam o rosto, que 2 cobriam as pernas, e com 2 voavam. Nós ficamos discutindo até agora à tarde, para poder chegar num consenso acerca dessa imagem. Mas eu digo isso para você, porque na minha juventude eu pensava sobre o céu. Na minha juventude eu orava querendo ver o céu. Na minha juventude eu subia um monte e eu pedia: Deus,
Abre os meus olhos para que eu possa ver a sua glória. Abre os meus olhos para que eu possa ver o quão glorioso é o Senhor. Mas o que me deixa muito preocupado é que ultimamente a gente está vivendo num mundo tão acelerado, com tantas distrações e distorções, e muitos perderam a reverência pelo Deus Santo. Eu fico preocupado com alguns moveres que acontecem na igreja, onde algumas pessoas, elas são moldadas pelos moveres, são moldadas pelas atividades da igreja. E eu lembro que há umas 2 décadas atrás começou-se um movimento de chamar Deus de Pai. E Deus é Pai, e nós somos filhos, amém? O problema não é chamar Deus de Pai. O problema é continuar sendo um filho rebelde, permissivo, como muitos são em casa com seus pais, diante de Deus. Não há problema em chamar Deus de Pai. O problema é querer tratar a paternidade do Deus Altíssimo, Senhor soberano, como nós tratamos às vezes um pai tão frágil que a gente tem em casa, tão errado que a gente tem em casa. Não vejo problema nisso. Eu sou do tempo, a gente entenda o que eu vou falar, aonde quando você chegava na porta da igreja, e a igreja estava em pé orando, o que você fazia? Que era alguém que era crente naquela época que dizia, você chegou atrasado no culto, estava todo mundo orando, o que você fazia? A gente esperava em pé na porta, enquanto não acabasse a oração, a gente não entrava. Eu sou do tempo que quando tinha um casal de namorados dentro da igreja, até marido e mulher, não estou falando que isso seja proibido aqui não, pelo amor de Deus, beijo no rosto, era inaceitável. Você está num lugar santo, e aqui é Ele quem merece toda adoração. Quando acabar o culto, a gente faz o que a gente gosta, aqui a gente faz o que Ele gosta. Mas às vezes você entra na igreja e a gente está tão romantizado no ambiente, que as pessoas nem respeitam mais o ambiente de culto. O Deus Santo se enfraqueceu aos olhos de um filho rebelde, de uma geração passada. Que isso, pastor? Sim, mas eu estou falando de um conceito, não daquele que está sentado sobre um alto e sublime trono. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele sempre será. O que eu quero dizer para você é que a nossa visão acerca desse soberano Deus, ela precisa ser reavaliada, ela precisa ser repensada. A nossa visão acerca do eterno, ela precisa ser revista, porque Ele continua sendo puro, separado do pecado, glorioso e digno de toda a adoração. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno, e a sua santidade, ela não é algo distante. A santidade de Deus, ela não está distante dos filhos. A santidade de Deus é algo disponível para um filho que deseja. A santidade de Deus está disponível. Sabe, essa santidade em nós nos transforma. Quando você começa a entender que Deus é santo e que a santidade dele habita em você, isso começa a transformar a tua vida. E não só transformar a tua vida, ela te faz viver uma vida de esperança, que aguarda ansiosamente pelo dia da sua volta. A gente consegue perceber que muitas mensagens das igrejas mudaram, onde nós pregamos um evangelho tão focado no sucesso do homem, um evangelho tão focado na essência caída do homem, e nós queremos tanto esta vida de sucesso, e poucos desejam
a vida eterna. Porque para a vida eterna eu tenho que morrer. Para a vida eterna eu tenho que abrir mão daqui. Para a vida eterna eu tenho que deixar tudo que eu construí, tudo que eu lutei, tudo que eu busquei. Não, eu não quero morrer agora. Eu desejo estar com Cristo na eternidade, mas não agora, porque ainda falta muito para eu alcançar, ainda falta muito para eu poder aproveitar. Tolo, esta noite pedirão a sua alma. A gente vê pessoas partindo tão rápido, e tinham tanto para construir, construíram muito na terra e muito pouco no céu. A santidade do Senhor em nós, ela transforma a nossa vida. A santidade do Senhor em nós, ela nos enche. A santidade do Senhor em nós, ela nos molda e nos motiva a aguardar ansiosamente pela volta de Jesus. Hoje, o que eu mais quero é que os nossos corações sejam convidados, motivados, inspirados a desejar ver essa santidade, reconhecer o seu poder transformador e viver com expectativa da sua vinda. Eu quero ler com você um texto bíblico, no livro de Isaías, no capítulo 6, versos de 1 a 3. A palavra do Senhor diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto, e a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele haviam serafins, cada um com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Deus, eu agradeço ao Senhor por poder ler esta palavra, compartilhar esta palavra com a tua igreja e aguardar que a sua santidade encha este lugar, encha as nossas vidas e cumpra em nós o teu querer. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo, Senhor Jesus. Seja bem-vindo, Deus Pai Todo-Poderoso. Seja bem-vindo a este lugar, em nome de Jesus. Sabe, quando Isaías ele viu a majestade do Senhor, exaltado num trono alto, à sua volta existiam serafins. E esses serafins, eles cantavam ou eles adoravam ao Senhor com uma estrofe: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Querido, a canção do céu não mudou. A canção do céu não mudou. Digno de louvor, digno de louvor, tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso. De louvor, tu és santo, santo. A canção não mudou. Ele é digno, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor,
Quando Isaías tem os seus olhos abertos para ver o céu, ele viu aquilo que é, aquilo que foi, aquilo que é e sempre será. Ele viu um ambiente de glória, onde a adoração estava sendo manifesta diante de um Deus que é santo, santo, santo. Ele teve a visão absoluta da santidade de Deus, do Deus que criou todas as coisas, livre da impureza, um Deus transcendente, porque o transcendente é aquele que não está aqui, é aquele que está lá, mas também está aqui. É um Deus absoluto, é um Deus soberano, um Deus elevado. E essa visão de Isaías acerca de Deus mudou a sua história, mudou a sua vida, mudou o seu jeito de falar, mudou o seu jeito de pensar. Sabe, santidade não é só ausência de pecado, porque de repente as pessoas dizem uma das outras: cara, aquela pessoa ele tem tudo para ser crente, só falta Jesus nela. Porque de repente alguém que decidiu viver uma vida sem lesar ninguém, sem lesar a si mesmo, sem ir contra Deus, só não decidiu servir a Deus. É possível, pastor? É. Sabe, santidade não é apenas a ausência de pecado, mas é a presença plena da perfeição, da bondade, da justiça e da pureza de Deus em nossas vidas. Deus não se mistura com os seus padrões imperfeitos. Deus não se mistura com os seus padrões imperfeitos. Pastor, como assim? O que isso quer dizer? É que nós dizemos: Deus, desce aqui no meu ambiente. E o Senhor está dizendo para Isaías: sobe aqui no meu ambiente, sobe aqui na minha glória, sobe aqui na minha presença. Às vezes queremos trazer um Deus puro, absoluto, um Deus grandioso, na impureza que nós vivemos. Às vezes nós convidamos Deus a viver juntamente conosco, para tolerar aquilo que eu não quero abrir mão, aquilo que eu não quero mudar. E a frase que a gente ouve muito hoje em dia é que Deus é amor. Sim, Deus é amor, mas também é justo. E o seu amor age em justiça, e a justiça não tem dolo. Que isso, pastor? Querido, o mesmo Deus que ama é o Deus que diz para você: eu tenho um padrão de amar. Eu amo o pecador que deseja se arrepender. Pastor, Deus ama o pecador? Sim. Na realidade, Ele amou o mundo, mas aquele que decidiu ser pecador já sabe qual é a tua sentença, já sabe que o céu está fechado para quem não decidiu mudar, já sabe que o céu está fechado para aquele que decidiu não se consertar. Deus não se mistura com os nossos padrões imperfeitos. Ele chama atenção para a sua glória excelsa. Sabe, quando nós conseguimos entender que Deus tem um padrão e nos chama para olhar para Ele, quando nós olhamos para Ele, nós deixamos de olhar para o pecado. A melhor maneira de você parar de pecar não é fugir do pecado, mas é correr para Ele. Eu não sei se você consegue entender, porque na minha juventude eu tinha um desejo: eu quero viver uma vida sem pecar, eu quero viver uma vida sem pecar, eu quero viver uma vida sem pecar, uma vida sem pecar. O que eu fazia durante todo o dia? Eu pecava, porque o pecado era o meu foco. Mas quando eu decidi começar a olhar para Ele, quando eu decidi viver para Ele, querer Ele, eu estava acompanhando uma pessoa que estava com um problema sério de vício. E esse era um pecado abominável, era um vício abominável. E uma vez eu liguei para uma pastora que também é psicóloga. Eu falei: cara, me ajuda. Como que eu vou dizer para essa pessoa que agora ela está na igreja,
existe, e eu preciso que ela se mantenha pura. Como que eu vou dizer para ela que ela está curada? E ela falou, não, ela não está curada, porque aquela pessoa que tem vício, ela controla o vício. Como assim? Porque depois que você obteve um certo tipo de vício, ele fica impresso no seu organismo. Cedo ou tarde, o teu organismo vai querer de alguma forma requerer aquele vício, seja álcool, drogas, pornografia, mentira, adultério. Fica impresso no organismo, e o teu organismo deseja aquilo. E eu falei para ela, mas como que eu vou tratar essa pessoa para que ela não volte mais para a velha prática? Tem algum tipo de terapia? Tem algum tipo? Ela só tem uma coisa. E eu, ainda bem que é uma psicóloga cristã, tá? E eu falei, o que? Santidade. Porque o dia que ela se apaixonar por Jesus, ela não vai querer outra coisa. O dia que ela conhecer Jesus, ela não vai desejar outra coisa. Ela não vai querer viver outra coisa. Hoje eu tenho um privilégio de estar aqui. Eu posso falar que é um filho na fé, o Josué. Josué, ele é filho de um discipulador meu, um cara que cuidou muito de mim, do pastor Luciano. Hoje ele está em Cristo. E o pai dele, fantástico, homem de Deus, abençoou muito a minha vida. E Deus deu uma igreja para ele na porta da cidade de Deus. Pensa só, gente, tem que ser crente. Na porta, a saída era aqui, a igreja era ali, né? E um dia ele trouxe algumas pessoas de lá numa igreja que antes a gente estava. E quando eu vi que eles vieram todos de terno e gravata e tal, e eu falei para ele, cara, a igreja que você pastoreia, ela não exige isso. Mas por que você ainda prega para eles usarem terno e gravata? Ele falou, pastor, você não entendeu. Esse tipo de gente que está aqui era bandido, traficante, era violento. Se Jesus não for violento para eles, se servir a Cristo não for violento para eles, se não se entregar de verdade, abrir mão de muitas coisas, não for com violência de amor para eles, amanhã eles estão de volta no mundo. Então eu conversei com eles falaram, pastor, a gente não está nem ligando com os caras que chegam de bermuda e camiseta, mas a gente decidiu viver assim, porque a gente quer se entregar por completo para Deus. A maneira com que Cristo se revela para você, pode tornar você um cara violento, em amor por Ele, aonde você vai começar a dizer, eu abro mão de todas as coisas, por causa de Cristo Jesus. Sabe, isso nos leva a adorar, isso nos leva a nos quebrantar diante dEle, não porque Deus precise da adoração, mas eu preciso dEle. A adoração não é que Deus seja carente de adoração, a adoração é porque eu preciso dEle. E quando nós adoramos, o céu abre, e Ele se revela, Ele se revela, Ele se revela, Ele se revela, Ele se revela quando você adora. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Consegue adorar
Ele não vai pedir, depois não, ele já vai falar responde. direto. Você vai encontrar quando Jesus vem, algumas pessoas se prostravam aos pés dele, e essa prostração era de adoração, e o Senhor Jesus olhava para elas e dizia: a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua filha está curada, vá em paz. Veja, por quê? Porque primeiro a gente precisa reconhecer quem Ele é, e reconhecendo quem Ele é, a gente adora, não porque Ele necessita, mas porque eu preciso dEle. Sabe, quando nós falamos acerca de adoração àquele que é santo, Agora é aí, gente, se liga aí. antigamente eu tinha uma visão de um Deus carente de me ouvir. Canta para mim, vai, estou com saudade da sua voz, canta para mim. Querido, Deus não há carência em Deus. Deus não está carente da tua voz. Deus não é carente do teu choro. Não. Desde a eternidade os anjos estão cantando: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Cante ao Cordeiro uma canção, cantaremos para sempre, amém. Para todos sempre. Santo, Toda criação, Santo, exaltado, Santo, Santo para sempre. E o seu povo canta sim ao Rei dos Reis. Sabe, essa canção diz: quem foi perdoado e redimido foi. Quem foi perdoado aqui pelo Senhor? Quem foi redimido? Quem foi resgatado? A gente começa a entender isso, e quando essa capacidade de raciocinar acerca do que Ele fez e de quem nós somos, do que nós estamos vivendo, quando isso é claro em nossas vidas, o nosso culto ele começa a emergir não de um mover, não de uma euforia, mas de reconhecimento de que Ele é santo. Eu conversava ontem, acho que foi ontem que eu falava com Janaína. Me entenda, deixa eu terminar o raciocínio. A gente vive num tempo onde os homens e mulheres estão insaciáveis. Como assim insaciáveis? A gente quer mais, a gente quer mais,
A gente quer mais. Mais do que? A gente quer mais culto. A gente quer mais atividade. A gente quer mais encontro. A gente quer mais congresso. A gente quer mais seminário. A gente quer mais festa. A gente quer mais choro. A gente quer mais folhas. A gente quer mais flores. A gente quer mais música. A gente quer mais tudo. Eu nunca vi tanto congresso como eu vi nos últimos dias. Eu não estou dizendo para você que não deve existir, porque a gente precisa de uma atividade, mas eu não posso dizer que uma atividade é um culto, porque às vezes a gente vai para ver uma apresentação, às vezes a gente vai para ouvir uma boa palavra, mas aquilo não é discipulado. Discipulado é olho no olho, choro no choro, coração no coração, cara na cara. Os congressos são maravilhosos, nós temos aqui na igreja, nós fazemos. Eu não fico triste quando as mulheres da nossa igreja vão para outros congressos, quando os homens vão. Eu queria que os homens fossem para congresso também. Vocês estão muito parados, a mulherada está ativa pra caramba. Mas o que eu quero dizer para você é que eu não vejo isso como errado. Mas o que falta às vezes é um entendimento daquilo que é certo. Porque às vezes voltamos tão eufóricos e voltamos a ser os mesmos vazios. Sabe, mas quando nós começamos a entender a verdadeira razão de quem eu sou, eu começo a olhar para Ele e eu entendo quem Ele é, o nosso culto começa a ser diferente. A nossa vida cristã começa a ser diferente. A nossa vida religiosa começa a ser diferente. Eu entendo que eu não preciso de uma festa para ser crente. Eu preciso de Cristo. E isso basta na minha vida. As festas são maravilhosas, eu gosto. E eu digo, vai. As mesas são incríveis, eu digo, façam. Mas queiram Cristo. Queiram Cristo. Desejem Cristo, esperem por Ele, porque só Ele é digno, porque às vezes tratamos tanto o nosso coração, mas esquecemos de tratar o nosso espírito. Muitas festas tratam o nosso coração, nos motivam, nos inspiram, mas só o Espírito Santo tem poder de sarar o teu espírito aí dentro. Só o Espírito Santo tem poder para sarar a tua alma de verdade aí dentro. Amém? Falei que ia acabar cedo. Tópico 2. Amém? Eu termino aqui. Paulo continua. Repete comigo: a santidade que transforma. 1 Pedro 1, 15 e 16. 1 Pedro 1, 15 e 16. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizer, como é santo aquele que nos chamou. Para aí. Volta no 14. Agora, porém, o que? Volta no 14 agora. Sejam filhos obedientes. Não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Para aí. Só aí já dá para a gente pregar. O apóstolo Pedro, ele está falando dele mesmo. Porque como Pedro se comportou também como desobediente nas suas atitudes com Jesus. Alguém que viveu uma vida que às vezes queria estar um passo à frente daquilo que Jesus estava fazendo. Ele para num momento da sua vida, depois de Cristo ter ressuscitado, ser assunto aos céus, ele começa a pensar, ele fala, cara, a gente precisa ser obediente. Diz para quem está do seu lado, seja obediente. E obedecer, filho, para alguns é tão fácil, mas para outros é tão difícil. Quem tem um coração de amor, igual o coração de João, obedecer é fácil ou é difícil? Agora, um coração forte, expressivo como Pedro, fácil ou difícil? Agora vou dizer uma coisa, a obediência não depende do coração. Depende de uma mente renovada. Porque você está ligando o coração a sentimento, e eu estou falando de razão.
Porque se você deixar para obedecer por causa daquilo que você está sentindo, você vai sempre desobedecer. Agora, se você começa a obedecer por aquilo que você tem razão de ser, você vai obedecer sempre. É por isso que a tua mãe falava para você o seguinte, ó, não vai na rua. Aí ele, por que eu não posso? O que a mãe dizia? Esse porquê não quer dizer o quê? Eu tenho razão. Deus diz para você, não minta. Você vai perguntar para ele, por que não? Ele vai dizer o quê? Por que não? Não terás outros deuses diante de mim. Por que não? Por que não? Mas por que o senhor não explica? Tem muita gente gastando tempo querendo explicação de Deus e pouco tempo querendo revelação de Deus. Querido, Deus não se explica, Deus se revela. Procure conhecer quem Ele é na essência, porque quando Ele se revela a você, você vai ter o que diz no verso 16. Coloca no 16. Pois as Escrituras dizem: sabe, o convite à santidade, na realidade, não é um convite, porque esse sejam está no imperativo. Não é um convite, está dizendo para você: seja, porque eu sou, e se eu estou em você, eu não compactuo com o pecado, eu não compactuo com um jeitinho, eu não compactuo com a imoralidade, eu não compactuo com a injustiça. Sede santos, porque eu sou santo. E a santidade de Deus não é meramente para a contemplação. Eu quero adorá-lo porque Ele é santo. Pode voltar lá ao slide. Eu quero conhecer a Deus, eu quero ver a Deus. Janaína, ela tinha algumas experiências antigamente, hoje ela se arrepende um pouco de uma oração que ela fez. Mas um dia eu cheguei em casa, ela estava apavorada, porque ela estava deitada e ela olhou para o céu, para o teto da casa. Ela não viu o teto, ela viu o céu removendo. Eram nuvens assim, e ela falou que ela via trovões, relâmpagos, e de repente o Senhor estava voltando. E ela falava: André, eu vejo coisas assim, e às vezes eu fico com medo daquilo que eu estou vendo. E um dia ela falou: Senhor, não me deixa ver mais. E ela simplesmente deixou de ver essas coisas. Sabe, mas Deus ainda fala muito com ela de outras formas. Deus fechou isso aqui, mas aguçou outros dons na vida da minha profeta dentro de casa. Eu escuto a minha profeta dentro de casa. Mas quando nós falamos acerca de que Ele é santo, será que você queria ver a santidade de Deus por curiosidade ou por desejo de conhecê-lo? Porque tem muita gente que é curioso, não é verdade? Será que quando encontrar Jesus, ele vai ter as marcas nos pés? Eu estava até brincando com uma pessoa hoje, estava falando, cadê o Michael? Está por aí. A gente estava falando, a gente estava comentando sobre tatuagem. Ele falava o seguinte: mas Jesus está na coxa escrito, então tatuagem na coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está lá em Apocalipse. Eu falei para ele: mas quem falou que é tatuagem? Aí ele: mas eu falei: o texto diz que está escrito. Aí ele: mas caneta se apaga. Eu falei: o problema é que você acha que caneta é só aquela do Shopee. Você não tem noção da caneta do céu? Você não tem noção com o que ele escreveu no céu? Aí ele: é. Mas isso não é pretexto para tatuagem não, tá, gente? Mas quando você busca conhecer a santidade de Deus, qual é o seu desejo? Curiosidade ou revelação? A santidade não é somente para contemplação, mas para promover em nós transformação. Alguém conhece um ateu por aí? Normalmente eu costumo dizer que é ateu até soltar o pitbull. Soltou o pitbull e fala: meu Deus do céu, me ajuda. Mas pensa só, uma vez um ateu falou comigo: eu não sou de arrumar confusão com ninguém, contando que não mexe comigo. Eu estava num dia de boa e um ateu, sabendo que eu era cristão, que eu era pastor, chegou para mim e disse: eu não creio em Deus. Eu olhei para ele e falei: problema é teu. Eu creio. Aí ele: você acha que você vai morrer
e vai para o céu? Eu falei, não, eu não acho, eu tenho certeza. E você? Não, eu não sei. Eu falei, então, vamos fazer o seguinte, no último dia a gente se encontra, aí a gente descobre para onde a gente vai. Eu tenho certeza que eu vou para o céu. Aí ele, você está dizendo que eu vou para o inferno? Eu falei, aí é você que está dizendo, não sou eu que estou dizendo. Querido, quando Deus se revela para mim e para você, é para dizer para a gente que é verdade. E às vezes a revelação não é em olhos abertos, às vezes a revelação é de um jeito tão gostoso, uma certeza tão absurda, que quem está contigo olha para você e diz, cara, você tem certeza que Deus existe? Que você dá vontade de olhar para ele e falar assim, ó, olha o meu sorriso, vê se é de quem duvida. Sabe, eu costumo dizer que crente de verdade tem o rosto feliz, porque o coração alegre aformoseia o rosto. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado e vê se a pessoa tem um rosto feliz. Fala assim para ela, Jesus transforma, o dentista melhora o sorriso. Sabe, quando nós conhecemos essa santidade, ela trabalha em nós. Hoje vocês não tiveram o privilégio de ver minha filha pregando hoje de manhã. Aproveitar que ela está andando, falar dela, depois ela me pega. Mas uma palavra linda que ela ministrou. Quem veio hoje de manhã aqui, gente? Uma palavra tão gostosa que ela ministrou hoje de manhã, que falou muito, muito, muito ao meu coração. Ela falou sobre Esther, no tempo que Esther se preparava para se encontrar com o rei. Esther passou um tempo se banhando com mirra, com especiarias, para ter um encontro com o rei. E ela fez uma pergunta, e você, está pronto, está pronta para se encontrar com o rei? Está pronto para se encontrar com a santidade de Deus? Você está pronto para se encontrar com Ele? Pergunta para quem está perto de você, você está pronto para se encontrar com Ele? Aí às vezes a gente olha a nossa vida e fala, pastor, mas eu não sei para onde eu vou se eu morrer agora, porque, sabe, tem tanta coisa para mudar na minha vida. Quem reconhece que tem muita coisa para mudar ainda, gente? Aí eu te pergunto, quem é que muda isso? É você ou ele? É ele. Que isso? É porque você não muda, você maqueia. O homem sem Jesus não muda, ele encobre. A Bíblia tem um texto que fala sobre encobrir transgressões. Não é encobrir, tem que deixar, tem que abandonar, tem que jogar para trás. Aí a Gabi fez uma análise com Efésios 5:25, que diz que Cristo, agora o rei, ele tem prazer em limpar a tua noiva, perfumar a sua noiva, adornar a sua noiva. Meu amado, minha amada, você não está aqui hoje só porque você quer vê-lo, você está aqui hoje porque ele trouxe aqui para te preparar para esse dia, para o encontro e a revelação da sua beleza, a revelação da tua santidade. Começa moldando em nós aquilo que ele deseja que nos tornemos. Sabe, quando a santidade, quando ela é revelada, a gente entra num conhecimento racional que fala, eu não sou digno, mas reconheço que Ele me perdoou. Você já pensou, se um anjo hoje aparecesse para você? Se ele destapasse o rosto para olhar para você, você já pensou, se no carnaval da nossa cidade aparecesse um anjo com uma espada flamejante, rapando no chão assim, ó, sim, as pessoas iam se converter? Elas iam correr para a igreja por medo. Medo não é conversão. Não é conversão. Agora, quando nós vemos a glória do Senhor e nós entendemos que essa glória, ela é coberta de amor, e nós entendemos qual é o propósito dele, nós vamos para ele não por medo, mas porque ele me atraiu por me amar.
o que essa glória fez comigo? O que essa presença fez comigo? O que esse amor fez com você? Em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu Que um dia a tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo Sim, e não Jesus. se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que dia na tua mil. Atraído pela tua presença, Sim, Jesus. não me vejo sem a tua Sim, Jesus. presença. Atraído pela tua Foi para isso que eu vim, Senhor. não me vejo sem a tua presença. Sim, Jesus, foi o teu amor que me atraiu. Presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei. Sabe, a presença do Senhor nos atrai. A presença do Senhor nos chama para junto. Me disse em algum momento da sua vida, você estava assim desatento na igreja e de repente você começou a perceber, cara, mudou alguma coisa aqui. O ambiente mudou. O ambiente mudou. Nesse congresso que eu estava na semana passada de avivamento, cura, tinham 5.000 pessoas no auditório e o pastor que estava pregando, ele dizia o seguinte: vocês vieram aqui porque vocês desejam Ele. E eu fiquei pensando, a inscrição, R$500 para um congresso de uma semana. Aí tem hotel, 700 quilômetros de carro, abrir mão de estar com a minha família. Eu fui para lá para quê? E não estava só eu. Eu queria ter uma experiência com Ele. E a gente estava num ambiente de 5.000 pessoas, esse pastor falando sobre isso, vocês desejam. E é desejo do Senhor se revelar a vocês. Só que o quanto vocês querem? Porque às vezes nós viemos na igreja querendo arrancar alguma coisa dele, querendo arrancar uma cura, querendo arrancar um milagre. Tudo bem, isso faz parte. Mas quantos vieram aqui hoje por causa dele? Quantos saíram da sua casa, abriram mão de ver o jogo do Flamengo? Tem gente que está lá prostrado diante do Flamengo e deve estar tomando uma coça. Eu falei que ia orar para tomar uma coça. Mas a gente está aqui. A gente está aqui. E esse pastor dizia o seguinte: vocês querem, não querem? E o pessoal, aleluia. E ele falou, então silêncio. Imagine um silêncio com 5.000 pessoas. E ele falava, e tinha um intérprete com ele. Só que nessa hora ele falou em português, que ele ama o Brasil e está aprendendo a falar português. E ele falava mais ou menos assim: Espírito Santo, sei que estás aqui, então vem. Cara, de repente da direita para a esquerda começou um som, como se uma represa tivesse estourado e viesse arrastando tudo. E invadiu aquele lugar, uma presença gloriosa. Eu não sabia se eu ficava em pé, se eu ficava sentado, se eu chorava, se eu pulava, se eu gritava. Sabe, algo tão glorioso. Eu falei, Senhor, eu vim aqui por causa de Ti. Eu vim aqui por causa de Ti. De repente você está falando, pastor, eu não pagaria tudo isso para ver. Você não precisa pagar tudo isso, não. De repente você saiu de casa hoje dizendo, sabe, a minha vida
está muito ruim do jeito que está. E eu preciso que Jesus mude a minha vida. Eu quero Ele. Eu desejo por Ele. Eu espero por Ele. Sabe, Deus trabalha em nós para remover o que mancha. Ele trabalha para moldar o teu caráter e para alinhar a nossa vontade à vontade dEle. Deus, Ele trabalha em nós para remover o peso do pecado. Deus trabalha em nós para moldar o seu caráter e para alinhar a sua vontade com a vontade dEle. Será que a vontade que você tem lutado hoje, tem pedido hoje, tem desejado hoje, é a vontade de Deus? Ou é a tua vontade? Ou é o seu desejo? Deus deseja dizer para você, com a santidade dEle, que, filho, aprenda comigo, porque onde tem rancor, não tem minha presença. Você precisa liberar perdão. Aonde tem impureza, eu não habito. E aonde há rebeldia, eu repudio. Essa presença, ela vem para confrontar a gente. E não é um toque superficial. Deus não quer calar a tua boca, porque a tua boca fala o que o coração. Deus quer tratar o teu coração. Ele quer que você continue falando, mas aquilo que Ele tratou no seu coração, a obra é profunda, ela começa no seu íntimo. A revelação do Senhor não é externa, mas é interna. Ela vem de dentro para fora. Sabe, quando eu consigo entender isso, que a santidade ela se revela e ela começa a nos transformar, eu começo a viver em santidade e começa a habitar em mim a esperança da sua vinda. Diz para quem está perto de você: eu não estou pronto, mas estou sendo preparado. Quantos têm certeza que Ele vai voltar para te buscar? Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas eu sei que agora eu estou pronto. Agora eu estou pronto. Soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá. Gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Sabe, talvez você olhe para você e fala: pastor, mas eu não estou pronto. Querido, nem eu. Como assim, pastor? Mas Ele está pronto. Ele está pronto para quê? Para dizer: minha noiva, sou eu que te limpo, sou eu que te purifico, sou eu que te adorno, sou eu que trato você. Só que Ele consegue esquadrinhar o coração humano. E pode ser que você diga: já tem 5 anos que eu não peco, com exceção daquele pecado que eu acho que eu não quero me arrepender. Vou dizer para você: esse pecado sem arrependimento vai te lançar no inferno. Pastor, eu estou há 5 anos pecando, lutando contra o pecado, mas todo dia eu me encontro com o Senhor, eu me arrependo, eu confesso, eu luto, eu jejuo, eu estou numa guerra constante, mas eu sei que Cristo me perdoa. Você não vai para o céu porque você não peca, perdão, você não vai para o céu porque você peca muito e se arrepende. Perdão, você não vai para o céu porque você peca pouco e não se arrepende de um. Você vai para o céu porque você peca muito e se arrependeu muito.
é reconhecer muito de que Ele quer e vai te perdoar, que você precisa dele. Sabe, a gente sabe que tudo vai ser purificado. A visão de Isaías, depois que ele tem essa visão, você lembra o que aconteceu logo nos versículos posteriores? Senhor, eu vou morrer, eu vi tua presença, eu vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando Deus se revela para você, a primeira coisa que você vê é o teu pecado. Além de Deus, é o teu pecado. E você diz: Senhor, eu não posso, não quero, não devo continuar assim. Quando Isaías diz para Deus onde é que estava o seu pecado, o que o Senhor faz? Então voou um anjo, que tirou do trono uma brasa, numa tenaz, veio e tocou nos lábios de Isaías. Gente, se o diabo errou e foi expulso de lá, mas não morreu, porque não é dia do anjo caído morrer, é sinal que esse anjo da tenaz está lá. Ele sabe onde é que está a brasa. De repente a tenaz dele está na mão. O Senhor está esperando você dizer: Senhor, eu vou perecer, porque os meus olhos, porque a minha boca, porque o meu coração, porque as minhas mãos. O que falta para mim e para você é reconhecer isso e falar: Senhor, purifica a minha vida. E quando Ele voltar, tudo será purificado e renovado. Agora, a verdade deve mudar o presente. Sabe qual é o seu único momento? É agora. A verdade deve mudar o agora. Ah, pastor, amanhã eu mudo. Amanhã eu vou. Amanhã eu deixo. Louco. E se pedir a tua alma essa noite e não houver amanhã para você? A verdade precisa mudar o agora. A esperança da volta de Cristo nos chama a ser santos. Nós somos cristãos, amém? E ser cristão é o quê? Pequeno Cristo. Amanhã eu vou lá para o Rio fazer um casamento. A noiva está ansiosa uma hora dessa, tá ou não está? Como é que fica uma noiva um dia antes do casamento? O que ela pensa um dia antes do casamento? A noiva jejua um dia antes do casamento para caber no vestido? Jejua um mês antes. Eu tenho que emagrecer, eu tenho que emagrecer, eu tenho que emagrecer para querer caber no vestido, né? Porque amanhã vai ter uma festa. E quando que ela se prepara? Amanhã? Quem lembra o dia do seu casamento? Mulheres. Quanto tempo você se preparou para o teu casamento? Consegue se lembrar, trazer a memória? Você lembra dos preparativos? Tem gente que está morrendo de rir aí, né? Lembra dos preparativos? Foi bom, não foi? Diz para quem está do seu lado assim, ó: você tem um casamento marcado, tá? Fala assim: o noivo já está se arrumando. Só que o casamento pagão, o casamento comum, o casamento humano, tem a tradição do noivo estar no altar, esperando a noiva. Mas com Cristo não é assim. Cristo vem buscar uma noiva que está onde? No altar. Cristo vem buscar uma noiva santa, uma noiva pura, imaculada. Sabe, talvez algumas mulheres que estão aqui, no dia do casamento, surgiu aquele medo: será que o abençoado vai no casamento? Será que ele não vai me dar um nó? Eu atrasei 2 horas, 1 hora no meu casamento. 1h30, né, Jana? Eu atrasei 1h30. Gente, eu estava arrumando o lugar da festa, não tinha gente para arrumar. Eu estava doido arrumando. E ela em casa com vestido de noiva, Janaína toda calma, do jeito que ela é, para a mãe dela: eu vou tirar esse negócio aqui. A mãe dela, com muito carinho, igual a ela, pegou um cabo de vassoura: se tirar. Mas eu fui. Foi lindo.
foi lindo, de verdade. Faria tudo de novo, só tentava não me atrasar. Mas eu digo para você que tem um casamento que vai acontecer em breve. O céu está se preparando. Eu já imagino coros de anjos ensaiando para esse dia. Ah, como eu espero esse dia. Ah, como eu almejo esse dia. Meu amado, o céu está se preparando para esse dia. Não vai faltar nada. A Bíblia tem um texto que diz que haverá uma mesa linda para a festa, as bodas do Cordeiro. Mas e a noiva? Ela está pronta? A noiva, ela está disponível? A noiva, ela está ansiosamente esperando. Sabe, como noiva que espera o noivo, como alguém que prepara a casa, escolhe os móveis, assim a igreja deve estar. Que os nossos corações estejam prontos, que a nossa vida é coerente e o nosso olhar fixo nele. Na sua glória com ele morar, ele vem, ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou, ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando. aleluia, ele vem me buscar. Será que a gente tem perdido nosso tempo preocupado só com os boletos que a gente tem para pagar? Será que a gente tem acordado na correria de uma reunião que às vezes nem pode acontecer? Será que a gente vive lutando para ter mais do que aquilo que a gente precisa, e pouco tempo a gente tem acordado dizendo: Senhor, eu continuo aguardando o dia, eu continuo esperando o dia, eu continuo ansiando por esse dia. Querido, a mensagem da igreja sempre foi a mesma: arrependam-se, existe um Deus que te ama e a gente vai morar com Ele na glória. A mensagem da igreja sempre foi a mesma, mas a gente vê hoje um mundo corrompendo uma mensagem, fazendo com que a gente se apegue cada vez mais às coisas terrenas e às vezes abrindo mão de estar com Ele. Segura, toca, mas não canta assim ainda não. Você passou uma semana sem pedir, né? Foi fácil ou foi difícil? Por que foi difícil passar uma semana sem pedir? Porque às vezes a gente percebeu que a gente só se relaciona com Deus por interesse. A gente só se relaciona com Deus às vezes por interesse. As nossas orações não são orações de adoração, mas são orações de querer arrancar alguma coisa dele. E a gente até usa chantagem dizendo: Deus, o Senhor conhece o meu coração, sabe quem eu sou. Quem reconhece a santidade de Deus
até abre mão de pedir. Quem reconhece a santidade de Deus, sabe que a gente nem precisa pedir muito para ter. Eu falei com um casal hoje, não se espante se essa semana você começar a receber coisas que você nem pediu mais. Por quê, pastor? Porque aquele que conhece o teu coração, ele conhece os desejos dele. E Deus é especialista em realizações. Deus é especialista em fazer. Deus é especialista em nos surpreender. Tem gente que falou, graças a Deus, agora eu posso voltar a pedir. Mas tem gente que entendeu dizendo, pastor, eu vou continuar só agradecendo. Eu vou continuar só entregando. Porque eu reconheci quem Ele é. Eu reconheci quem Ele é. Sabe, hoje você veio até este lugar. Eu quero essa música depois, tá? Vocês nem sabem que música é essa, né? Eu nem sei também. Estou brincando. Eu tenho noção do que qual que é. Hoje o Espírito Santo te trouxe aqui. E você está dizendo, pastor, essa palavra está mexendo comigo. Deus está falando com alguém aqui, amém? Sabe, peça ao Espírito Santo para que te limpe agora de você mesmo. A maior guerra não é expulsar o demônio que atormenta, mas é tirar o ego que corrompe quem a gente é. O diabo é derrotado, gente. O demônio é derrotado e tem que sair em nome de Jesus. Tem gente brigando com um cachorro morto. O diabo é derrotado. A derrota dele foi na cruz do Calvário. Você só se sujeita a ele porque você não tem noção de quem está te prendendo é alguém que está derrotado. Você só se sujeita a ele porque você não tem noção que existe algo muito melhor disposto para você, proposto para você. Sabe, Deus deseja limpar a gente da gente mesmo, do nosso medo, da nossa insegurança, do nosso ego, da nossa desobediência. Na palavra diz que quem pecou primeiro foi Adão e Eva, certo? Então dizendo, mas por quê? Porque eles foram induzidos por Satanás. Satanás só alimentou o ego deles. Então o teu pecado só tem governado a vida porque o teu ego está vivo. Mas um dia você vai dizer, igual o apóstolo Paulo dizia, agora já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E você vai começar a entender que você vai ser limpo de pecados ocultos. Ele vai te limpar de atitudes que não condizem mais com o teu tempo, não condizem mais com o teu novo nível. O Senhor te convida hoje a adorar a Ele em espírito e em verdade, nos momentos pessoais, nos cultos comunitários, em cada aspecto da sua vida que Ele tem acesso, porque adoração é reconhecimento. Adoração não é música. Adoração é reconhecimento de quem Ele é. O Senhor está dizendo para você algo. Deus me deu uma palavra para uma pessoa que está aqui, que eu amo muito, muito. Na mesma hora que o Espírito Santo soprou essa palavra no meu coração, peguei o telefone e mandei uma mensagem para ele. Ele está aqui, mas eu posso falar, não vou falar quem é o nome não. E a mensagem dizia, o Espírito Santo fala para você que sente saudade de você. E Ele manda te dizer que você conhece o caminho, que você sabe como encontrar Ele, que Ele deseja ter momentos assim. Só que a última frase que o Espírito Santo ministrou no meu coração para escrever para Ele foi a seguinte: Ele manda dizer para você que Ele está vindo. Porque essa palavra não era dizendo, vem você, porque às vezes a gente está perdido e não sabe mais como voltar para Ele. Às vezes a gente está confuso e não sabe mais como ir para Ele. Às vezes você esqueceu o caminho do trono, mas Ele ainda conhece qual o caminho do teu coração. Ele manda dizer para você, eu estou indo, eu vou te achar, eu vou te pegar, não para te acusar, mas para dizer para você, eu estou de novo aqui e quero me revelar a você. Viva com essa expectativa.
Viva com essa vontade. Quando você entrar pelas portas da igreja, não diga, ai, mais um culto. Não, diga assim, ó, hoje é uma oportunidade. Hoje é uma oportunidade que eu tenho para me encontrar com Ele. Hoje é mais uma oportunidade que eu tenho para estar com Ele. Que cada geração que está aqui comece a dizer, venha Senhor Jesus, eu quero te ver face a face. Aquela geração dos 50 anos, só você que tem 50 anos aí, diga glória a Deus. No final do ano eu digo, tenho 49 ainda, gente, mas dos 50 a mais, vocês têm muito para ensinar para a gente ainda, sabia? Que isso, pastor? Sério? Quem aqui tem mais de 50 e já teve muita experiência com Deus? Diga amém. Vocês têm muito para ensinar para a gente ainda. Vocês têm muito. Se você está perto do seu filho, da sua filha, do seu neto, olha para ele com um olhar de misericórdia e pensa dentro de você, eu conheço um Deus que você ainda não teve a oportunidade de conhecer de verdade. Tudo que você sabe ainda são resquícios daquilo que Ele é. Eu lembro que meu pai era um cara de oração, cara, sinto saudade dele de verdade. Eu lembro que numa das experiências que ele contou para mim, ele saía da nossa casa, ele subia para um morro atrás de casa, na roça, ele tinha uma pedra de oração. Ele sempre roçava essa pedra de oração e ele ia lá para orar. Aí ele contou que um dia ele foi lá e houve uma presença tão gloriosa, mas tão gloriosa, que ele chorava, ele falou que ele não sabia quanto tempo ele tinha ficado ali, mas que quando ele abriu os olhos, à volta dele, estava tudo queimado pelo fogo. Ele falou, filho, eu lembro dele falando comigo, estava tudo queimado pelo fogo. Querido, tem gente aqui que já teve experiências assim lá atrás. Era aquela galera que subia monte e trazia graveto para casa incendiando. Tem gente que já passou por isso aqui? Era gente que estava num lugar e uma presença gloriosa vinha e estava todo mundo caído no chão. É gente que estava aqui, que você nem precisava botar a mão na cabeça de ninguém, a galera já caía só com o peso da glória. Tem gente que está aqui que lembra quando Deus começou a manifestar dentes de ouro. Alguém lembra disso? Que isso, pastor? Sim. Pastor, não acredito nisso não. Conheço uma mulher que estava do meu lado e eu dizia, eu não acredito nisso não. E a mulher começou a chorar. Daqui a pouco ela abre a boca para mim, ela ganhou 12. Eu falei, Senhor, eu não ganhei nenhum. E na mesma hora o Espírito Santo, incrédulo, querido, essa geração tem muito para compartilhar. Tem uma geração nova que está vindo cheia de vontade, mas não tem maturidade ainda. Tem uma geração nova que está vindo cheia de desejo, mas não tem maturidade ainda. Tem uma geração nova, só os meus jovens, só quem é jovem aqui de 25 anos para baixo, diga amém. 26 não, tá? 25 para baixo, diga glória a Deus. Essa galera está pedindo referência. Essa galera está pedindo referência. Essa galera está dizendo o seguinte, tem alguém aqui que sabe como que eu faço para me encontrar com Ele? Ontem teve Prayer House, e teve update aqui. Estava aqui na igreja buscando. Cadê a galera que estava ontem? Diga eu. Essa galera que estava aqui buscando, o que eles estão dizendo? Alguém sabe como é que eu faço para acessar o trono que Isaías viu? Alguém sabe como que eu faço para encontrar aquele rasgo no véu? Você que é mais antigo de igreja, você sabe, porque você está um tempão na igreja. Será que às vezes a gente olha e fala assim, ó, eu costurei, filho. Aquele acesso que Cristo abriu para mim, eu fechei porque eu não tinha coragem de entrar lá, porque se eu entrasse lá eu ia ter que mudar e eu não quis mudar. Na realidade eu botei um fechiclé, porque eu morro de vontade de abrir de novo, mas eu tenho medo, querido. O Senhor está dizendo para você hoje, não tenha medo de vir até mim, não tenha medo de querer a minha presença,
Não tenha medo de desejar a minha presença. Não tenha medo, não tenha medo. Confia naquilo que eu estou fazendo. Que hoje a nossa adoração seja uma oferta sincera, de reverência, gratidão e esperança. Sou do tempo que às vezes começava o louvor e a adoração. E sabe onde é que eu estava adorando? Eu estava aqui no altar, colado no altar. Ninguém tinha chamado para o altar, não. Eu tinha 22 anos, 20 anos. Quando começava a adoração e o Espírito Santo começava a me chamar, eu corria para o altar. Eu deitava aqui no chão, não estava nem aí se a roupa ia estar suja depois. Não estava nem aí o que as pessoas iam dizer. E às vezes a gente fica preocupado. Se eu chorar, o que vão dizer de mim? Vão dizer que alguém te visitou. Vão dizer que o Senhor Todo-Poderoso decidiu tocar em você e visitar. Querido, quebre os protocolos. Quebre os protocolos. Para aquela mulher ser falada até hoje, aquela que lavou os pés de Jesus, ela entrou numa sala que ela não podia. Ela quebrou um protocolo. Quebre os protocolos. Se é para estar com Ele, entrega tudo. Eu nem